Olá, pessoal! Essa é a aula de matemática da segunda série de ensino médio. Estamos no terceiro bimestre. Hoje eu vou resolver alguns exercícios do caderno do aluno, tá? A gente vai começar pelo tema 1, princípios aditivos e multiplicativos, que está na página 7. Eu vou resolver então com vocês hoje os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Para quem não tem o caderno do aluno, eu vou disponibilizar aqui, então, as imagens das questões, porém, depois você consegue acessar e baixar, né, fazer o download do caderno do aluno. Então, vamos começar? Vou compartilhar a tela para poder mostrar para vocês, primeiro, então, o caderno do aluno, a apostila, que é aqui, o que a gente vai fazer, então, tema 1, princípios aditivos e multiplicativos. Nós vamos resolver as atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, da página 7 até a página 9, certo? Então, vamos começar pela atividade 1. Então, antes disso, eu vou compartilhar a nossa lousa digital para poder resolver. Então, aqui, né? Aula de matemática, segunda série, terceiro bimestre, correção dos exercícios. A habilidade envolvida é compreender os raciocínios combinatórios, aditivo e multiplicativo na resolução de situações problemas de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento. Então, vamos ao exercício 1. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, vamos lá. A nossa menina, ela tem que escolher, né, saia e blusa. Então, ela tem um lugar específico para poder colocar a saia e ela tem um lugar específico para poder colocar a blusa. Porque, né, onde eu visto a blusa, eu não posso colocar a saia e vice-versa. E quantas são essas opções para ela poder colocar de saia? Então, ela tem 4 saias. 4 saias. E blusas, ela tem 5 opções. Então, aqui é só a gente multiplicar. 4 vezes 5 dá 20. Então, a menina, ela tem 20 possibilidades diferentes de escolha para poder se vestir, tá? Fácil essa, simples. Vamos para a próxima, então. Atividade 2. Um roteiro turístico prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se a Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Então, vamos começar pela letra A. Ouro Preto sempre tem que fazer parte do roteiro. Vamos voltar aqui para o enunciado? O roteiro prevê a visita a 2 cidades. Então, a gente tem que escolher 2 cidades para esse roteiro. O que a gente tem que pensar? Eu vou escolher 2 cidades. Importa se eu escolher primeiro uma e depois a outra? Não. O que vai diferenciar aqui, né, no item A, é que Ouro Preto tem que fazer parte. Então, se Ouro Preto sempre fizer parte, o que a gente vai ter, então? Eu posso fazer Ouro Preto com Mariana, eu posso fazer Ouro Preto com Tiradentes, e posso fazer Ouro Preto com São João del Rei.
Então, Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes e Ouro Preto com São João del Rei. Então, eu tenho aqui quantas possibilidades, quantos roteiros diferentes se Ouro Preto sempre fizer parte. Eu tenho 3 roteiros diferentes. Agora, vamos para o item B. Não houver restrição em relação à escolha das 2 cidades. Então, não tem problema, eu posso escolher qualquer cidade que eu quiser. Então, como eu tenho aqui, ó, 4 cidades, dá para escrever esses roteiros, né? Porque são 2 cidades. Então, eu posso fazer Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes, Ouro Preto com São João del Rei. Então, Ouro Preto já foi com as 3. Agora, vamos para o segundo aqui, que é Mariana. Posso fazer Mariana com Ouro Preto, que já foi, né? Posso fazer Mariana com Tiradentes, Mariana com São João del Rei. Agora, vamos para Tiradentes. Tiradentes, eu posso colocar Tiradentes com Ouro Preto, que já tem aqui, né? Então, não precisa escrever de novo. Posso fazer Tiradentes com Mariana, que também não precisa colocar, né? E eu posso fazer Tiradentes com São João del Rei. Então, e São João del Rei, pode ver que ele já foi com os 3. Então, quantos roteiros eu consigo fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui dá um total de 6 roteiros diferentes, tá? Se não tiver restrição. Então, aqui na letra A, se Ouro Preto sempre fizer parte, dá 3. E aqui no item B, se não houver restrição, ou seja, pode escolher qualquer cidade, dá 6, certo? Vamos para o próximo. Questão 3, atividade 3. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 ou 900. Porque aqui, ó, tenho 3 repetindo e aqui tem, né, 0 repetindo. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se? Então, ó, quantos números de 3 algarismos podemos escrever se? A letra A, todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então, vamos na letra A primeiro. Se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Como eu vou escrever números de 3 algarismos, significa então que ele tem a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades, certo? Agora vamos pensar aqui no que eu posso colocar. Ele fala que todos têm que começar pelo 1. Então, aqui no primeiro, né, é só o número 1 que eu posso colocar. Só 1. Então, o 0, 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9 não pode. Só 1. Então, quantas opções eu tenho para colocar aqui no primeiro? Uma opção. Agora, na casa das dezenas, eu posso colocar qualquer coisa? Se ele não falou nada no enunciado, é porque pode. Então, quais são as opções que eu tenho para colocar na casa da dezena? Posso colocar o 0, posso colocar 1, posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho do 0 ao 9. Então, eu tenho um total de 10 opções para poder colocar aqui. Então, são 10 opções. E na casa das unidades, né, eu também posso escolher qualquer número, né, que vá do 0 até o 9. Então, eu tenho também quantas opções? 10 opções. Então, qual vai ser o total de números que eu consigo escrever começando pelo 1? Eu vou ter 1 vezes 10 vezes 10, eu tenho um total de 100 números, né, que começam pelo 1
e os algarismos podem ser repetidos. Agora vamos para o item B. O item B, pensar na seguinte situação. Todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Então, a gente vai montar do mesmo jeito, né? Então, aqui eu tenho a centena, tenho a dezena e tenho a unidade. Então, é para começar pelo número 1, então eu não posso colocar nenhum outro número aqui, é só o número 1. E aqui agora a gente vai para a casa das dezenas. Eu não posso repetir nenhum número. Eu não falei aqui atrás que eu poderia ter qualquer escolha do 0 até o 9? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas ele falou que não pode repetir números. Se não pode repetir, e aqui na primeira, né, na casa das centenas, eu coloquei o número 1, eu não posso colocar o número 1. Então, o número 1 eu risco fora. Então, se eu tinha 10 opções de escolha, tirei uma fora, quantas opções de escolha vai me restar? 9 opções. Agora, vamos pensar para a casa das unidades. Eu também teria do 0 até o 9, né? Certo? Porém, eu já usei um número aqui, que é o 1. O 1 eu não posso escolher, então eu tinha 10 opções, agora eu tenho 9. E já coloquei um outro número aqui que eu não sei qual número que eu escolhi, pode ser qualquer um, vamos supor que seja o 3. Então, o 1 e o 3 eu não vou poder colocar aqui. Então, de 10 opções que eu tinha, descarta essas duas, sobram 8 opções, certo? Então, aqui, quantos números de 3 algarismos que começa pelo 1 e não pode repetir, dá para escrever? 1 vezes 9 vezes 8 dá 72 opções. Então, eu posso escrever 72 números que começam por 1 e que os algarismos não se repetem. Agora, vamos para o item C. O item C, vou fazer ele mais aqui em cima. O item C. Não houver qualquer restrição, isto é, desde o 100 até o 999. Então, aqui não tem nenhuma restrição. Quero saber quantos números de 3 algarismos pode escrever. Não tem restrição. Vamos pensar no seguinte. Para a casa das centenas, eu posso colocar o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 0 eu posso colocar? Não. Por quê? Número que começa pelo 0, né? O 0 à esquerda não conta. Então, o 0 não pode colocar. Então, eu tenho aqui as escolhas, qualquer número que vai do 1 até o 9. Então, quantas opções eu tenho aqui para colocar? 9 opções. Para a casa das dezenas, como a gente já falou aqui anteriormente, eu posso colocar qualquer número do 0 ao 9. Então, eu tenho um total de 10 opções, beleza? E para a casa das unidades, também eu posso colocar qualquer número que vai do 0 até o 9. Então, eu tenho um total de 10 algarismos. Então, quantos números com 3 algarismos eu posso escrever se não tiver nenhuma restrição? 9 vezes 10 vezes 10, então eu vou ter 900 números, tá? Então, aqui, para a letra A gente deu aqui, né? Deu 100. Para a letra B, deu 72. E para a letra C, deu 900. Mas eu vou colocar aqui uma outra situação para a gente pensar, tá? Vou colocar aqui um item D. E se eu quiser escrever números de 3 algarismos, mas os 3 algarismos têm que ser distintos, ou seja, não pode repetir. Então, como que ficaria se não pudesse repetir, tá? Eu vou usar essa situação porque lá na frente a gente vai precisar dela. Não tem na apostila, tá? Mas a gente vai fazer. Bom, aqui, né, sempre começa pela restrição. Então, aqui no caso, né, a casa das centenas. Eu posso colocar qualquer número do 1 até o 9, o 0, lembrando que não pode. Então, aqui eu tenho quantas opções de escolha?
9 opções de escolha. Agora, para a segunda casa, eu teria 10 opções, né? Porque seria do 0 ao 9, eu teria 10 opções. Porém, eu já escrevi um número que eu usei aqui anteriormente. Então, de 10 opções que eu tinha, descarta uma, vai me sobrar 9 opções também. Ah, mas ficou igual ao primeiro. É que o primeiro eu não podia usar o 0. Agora eu posso usar o 0, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E aqui para o último, para a casa das unidades, eu também teria 10 opções se eu pudesse repetir. Mas como eu não posso repetir o número que está na centena e não posso repetir o número que está na dezena, então de 10 unidades que eu tinha para escolher, eu tiro 2. Então 10 menos 2 dá 8. Então vai me sobrar aqui quantos números eu vou poder escrever, né? De 3 algarismos distintos. 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 dá 648, tá? A gente vai salvar essa situação aqui porque vai usar lá na frente. Beleza? Vamos para o próximo, então. Agora é a atividade 4. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como 1.023, 2.549, 4.571 ou 9.760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos, ou seja, não pode repetir? Como agora são números de 4 algarismos, então eu tenho a casa da unidade milhar, eu tenho a casa da centena, dezena e unidade. Tem que ser 4 algarismos distintos. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, porque não pode ser 0, né? O 0 não pode, então eu tenho qualquer opção do 1 até o 9. Então, quantas opções eu tenho para colocar aqui na casa, né, dos milhares? Eu tenho, então, um total de 9 opções. Agora, para a casa das centenas, eu teria um total de 10 opções, porque do 0 ao 9 dá 10. Mas eu já usei um número, né, ali na casa do milhar. Então, de 10, eu desconto 1. Então, eu vou ter um total de 9 opções, tá? Para escolher ali para a segunda casa. Agora, para a casa das dezenas, também poderia escolher qualquer número do 0 ao 9, então dá 10, né? Eu tenho 10 números, mas, ó, volta aqui, eu já escolhi um número aqui, já escolhi um número aqui. Então, de 10 menos 2, vai me sobrar 8 opções. E para a casa das unidades, eu teria também 10 opções, porque eu posso escolher qualquer número do 0 ao 9, mas como a gente já escolheu um para o milhar, um para a centena e um para a dezena, então tira 3 opções, vai me sobrar um total de 7. Multiplicando 9 vezes 9, 81, 81 vezes 8, 648, vezes 7, dá um total de 4.536. Belezinha? Então, esse é o resultado aí da nossa quantidade de números que dá para escrever de 4 algarismos distintos. Vamos para o próximo, atividade 5. Para que o número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um número par. Em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí deu alguns exemplos aqui. Pensando nisso, responda: quantos números pares de 3 algarismos existem? Um detalhe, quando não fala se tem que ser distinto ou não, né, se pode repetir ou não, significa que é porque pode repetir, tá? Então, esse é um acordo que a gente tem que entrar aí. Então, quantos números pares de 3 algarismos existem?
Não falou nada, é porque pode repetir. Então, se é par de 3 algarismos tem uma grande restrição aqui, porque ele tem que ser par, né? Para um número ser par, significa que ele tem que finalizar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui no final só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, quantas opções eu tenho para o final? Eu só tenho 5 opções. Agora, vamos ali para a casa das dezenas. Ou melhor, vamos para a casa da centena, né? Porque ali na casa da centena, eu posso colocar qualquer opção do 1 até o 9. Então, eu tenho um total de 9 opções. Deixa eu fazer de verde aqui para ficar igual ao outro. 9 opções. E ali na casa das dezenas, eu posso colocar qualquer número do 0 até o 9. Então, eu tenho um total de 10 opções. Então, 9 vezes 10 vezes 5 dá um total de 450. Então, eu tenho 450 números pares de 3 algarismos, né, que podem repetir. Aí, quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Bom, se tem um total de 900, né, como que eu sei disso? Porque a gente viu lá, aqui, ó, de 4 tem 9.000, então vai ter, né, 900. Mas vamos fazer a continha bonitinho, né, para ter certeza. Bom, a letra B. Vou fazer a letra B aqui, ó. Então, quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Ímpar é porque tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, ali no final, eu só tenho 5 opções, né? 5 opções. Ali para o meio, ou melhor, para o começo, eu posso escolher qualquer número do 1 até o 9. Então, eu tenho um total de 9 opções. E ali para o meio, eu posso escolher qualquer número do 0 até o 9. Então, eu tenho um total de 10 opções. Então, como eu disse para vocês, né? Vai dar o mesmo resultado aqui. Vai dar também o 450, tá? Então, eu tenho 450 ímpares e 450 pares. Vamos para o item C. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Então, agora eu tenho que pensar distinto, tá? Bom, a gente começa pela restrição. Lembra que ali no final pode ser qualquer 1, 3, 5, 7 ou 9? Então, ali no final eu tenho 5 opções, beleza? Agora, vamos pensar aqui na casa da centena. O 0 não pode, então eu tinha 9 opções. Agora, se eu escolher qualquer um dos números que seja ímpar, eu vou estar usando o número, né, daqueles 9 que eu já tinha. Então, vai me sobrar um total de 8 opções. E aqui no meio, a gente vai pensar assim, eu não tinha 10 opções para escolher? Já coloquei um na unidade, coloquei um na centena. Então, agora vai me sobrar 8 opções. Então, 8 vezes 8 vezes 5 dá 320, tá? Então, eu tenho um total de 320 números ímpares de 3 algarismos distintos. Vamos para a letra D. A letra D, a gente vai ter que pensar um pouquinho, porque aqui, ó, quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Vai dar um pequeno probleminha aqui, por quê? A gente tem o 0, né? Porque no começo, na centena, eu não posso colocar 0. Então, a gente vai dividir em 2 casos, tá? O primeiro caso é se aqui no final tiver 0, e o segundo caso é se no final for o 2, o 4, o 6 ou o 8,
tá? Então, a gente vai pensar das duas formas. Se aqui for o zero, eu só posso ser o zero, né? Então, um número ali para escolher. Agora, aqui no começo, eu posso colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Ah, mas o zero aqui já foi escolhido. Mas aqui no começo não escolhe zero, né? Então, me sobram ainda 9 opções. E aqui no meio, como eu já escolhi 2 números, né? Então, vai me sobrar 8 opções. Então, eu tenho um total de 72 números que terminam com zero e que os algarismos não se repetem, tá? Agora, vamos pensar se o final for 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui eu tenho 4 opções de escolha. Se eu colocar qualquer um desses aqui no meu primeiro, eu lembro que só pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 opções. Se eu escolhi o 2, o 4, o 6 ou o 8, vai ser um daqueles que eu poderia colocar ali em primeiro. Então, de 9 opções que eu tinha, agora eu só vou ter 8 opções. E aqui no meio, como eu já escolhi 2 números, né? Eu poderia escolher qualquer um do 0 ao 9, também me sobram 8 opções. Então, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 dá 256. Somando os dois aqui, 256 mais 72, a gente vai ter um total de 328. 328. Bom, vamos ver agora o item E. A soma dos resultados obtidos nos itens C e D deste problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade, e não tem, né? Mas aqui é um erro da apostila. Aqui seria atividade 3. E item D, na verdade, é o item D que eu acrescentei lá. Lembra que eu falei que ia usar? Então, aqui, atividade 3. O item D que eu acrescentei não deu 648? O que é esse 648? É a quantidade de números de 3 algarismos distintos. Então, vamos ver aqui, né? Se eu somar o C e o D, tem que dar 648. Vamos ver se dá, ó. 328, somando os dois, 8 mais 0, 8, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Deu ali, ó, 648 que tinha dado aqui. Certinho, né? E o item F, olha aqui, A, B, C, D, E, F. Verifique se isso ocorreu com os resultados que você obteve. Se não, procure descobrir o que deu errado. Então, aqui o nosso deu certo, então, né, não tenho o que falar, tá bom? Para finalizar a atividade 6, considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será 1234, o segundo será 1243, o terceiro 1324 e assim por diante, até o último, que será o 4321. Qual é a posição do número 4321 nessa fila? Bom, como a gente só tem 4 números, né, dá para escrever sossegado. Por quê? Vamos ver quantos números a gente vai ter, né? Eu posso usar só esses 4 algarismos. Então, aqui para o primeiro, eu tenho quantas opções para usar? 4. Aí, para o segundo, eu tenho quantas opções? Como eu já usei uma, vai me sobrar 3 opções. Para o terceiro, eu tenho 2 opções. E aqui para o último, uma opção. Então, quantos números de 4 algarismos vai dar com esses 4 algarismos? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Então, ó, 24 números para escrever, dá para escrever tranquilo, né? Vamos escrever então aqui? Então, tem o 1234.
Então, ó, tem que escrever na ordem, né? Então, agora vai ficar 43, aí não dá mais. Agora, em vez do 2, eu vou colocar qual que é o próximo do 2? O 3. Então, 1324, e dá para fazer o 1342. Qual que é o próximo? Agora tem que ser com o 4. Então, fica 1423 e 1432. Com 1, não tem mais, né? Agora eu vou começar com o 2. Começando com o 2, quem que pode ser aqui para ser menor? O 1, né? Então, 2134. Depois só troco os dois últimos, 2143. Agora tem que ser o próximo número, o 3. 2314. 2341. Agora tem que ser com o 4. 2413. 2431. Agora a gente vai fazer tudo com o 3. Então vai ter 3123, 3124, 3142. Agora o segundo número tem que ser o 2. Então 3214, 3241. Agora o próximo número tem que ser o 4, né? 3412, 3421. Lembrando que a gente está escrevendo na ordem. Agora tem que ser que começa por 4. Então, 4123, 4132, 4213, 4231, tá acabando, 4312, e para finalizar, 4321. Vamos às perguntas. A letra A. Qual a posição do número 4321 nessa fila? Então, olha, o 4321 é o último da fila. Quantos números a gente tem? 24? Então, ele está na posição 24. Então, é a 24ª posição, beleza? Agora, vamos ao item B. Qual a posição do número 3241? 3241, ó, olha ele aqui, 3241. Então, eu tenho 6 números aqui, 6 com 6, 12. Então, 13, 14, 15, 16. Então, ele é o 16º da fila. E a letra C, acrescentando o numeral 5 aos números 1, 2, 3 e 4, e ordenando todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados, qual é o número que ocupa a 72ª posição? A gente vai escrever tudo isso? Não, vamos pensar o seguinte, vamos ver quantos números dá para fazer com eles primeiro? Eu tenho, então, 5, né, algarismos. Então, aqui eu tenho 5 opções para colocar, porque eu posso colocar 1, 2, 3, 4 ou 5. Para o segundo número, eu tenho 4 opções para colocar. Para o terceiro, eu tenho 3 opções. Para o quarto, eu tenho 2 opções. E para o último, só vai me sobrar uma opção. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vamos pensar. É o 72º, né? Então, vamos começar escrevendo. Eu vou aqui. São 5 algarismos, certo? Se eu colocar, começando pelo número 1, eu vou ter quantos números aqui, né? Que eu vou poder escrever. Lembra que aqui, ó, com 4 algarismos, deu 24 números? Então, eu vou poder escrever 24 números, começando pelo 1, tá? Por quê? Aqui eu tenho quantas opções de escolha, né? Posso colocar o 2, o 3, o 4 ou o 5. Tem 4 opções. Depois vai me sobrar 3,
2 e 1, por isso que dá 24. Ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Se eu começar pelo número 2, eu vou ter quantas opções, né, para poder escrever só começando pelo 2? Também vai dar 24. Então, 24 com 24 está dando 48. Ainda não chegou lá. Se eu tiver começando pelo 3, quantas opções eu vou ter? Também 24. Olha só, 24 mais 24 dá 48. 48 mais 24 dá 72. Então, o que isso significa? Que o último número que que começa com 3 é o número da 72ª posição. Então, quem que vai ser o último número que começa com 3? Para começar com 3 e ser o último, então lembra que eu tenho que pegar o maior, né? O maior que a gente tem é o 5. Depois do 5, qual que é o outro maior? O 4. Depois é o 3, que a gente já usou. Depois vem o 2 e depois vem o 1. Então, o número que a gente está procurando é o 35.421, tá? Esse é o número que a gente está procurando, 35.421. Gente, eu encerro por aqui, então. Deixa eu parar de compartilhar aqui para me despedir. Eu encerro por aqui. Essa foi a correção dos exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, do tema 1 da apostila do caderno do aluno do terceiro bimestre. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários. Até mais!